Olá, professor! Seja muito bem-vindo aqui em mais um episódio da nossa série Passos de Crescimento. Essa série que tem por objetivo fazer o seu negócio crescer agora em 2026. Gente, o que eu vou falar aqui com vocês hoje é um assunto meio burocrático, que é quais são as cláusulas mais importantes para um professor ter no contrato na prestação de aulas particulares. Gente, tem vezes que o professor chega para mim, Ana, como é que eu atualizo o preço dos alunos? Como é que eu falo sobre férias? Como é que eu falo sobre reposição de aula? Gente, tudo isso aí deve ser cláusula do seu contrato. Eu sei que às vezes vocês ficam em dúvida e por isso eu hoje resolvi fazer esse episódio para colocar aqui pontos fundamentais do seu contrato, das cláusulas que devem estar lá e você vai entender qual ponto e como que você deve colocar. Faz sentido isso aqui para você? Bom, antes da gente começar então, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like para que a gente possa atingir muito mais pessoas e você também possa receber os nossos vídeos logo que nós postarmos em primeira mão. Vamos lá? Bom, vamos lá então. Gente, o que vocês precisam entender? Bom, primeiro de tudo, você precisa entender que, sim, você precisa ter contrato. Ai, Ana, mas eu trabalho há tantos anos, nunca tive, isso nunca me gerou nenhum problema. Tudo bem, mas não é porque isso não gerou nenhum problema que você nunca terá problemas. Gente, eu tinha um mentorado que ele falava pra mim, olha, Ana, cada cláusula de um contrato tem uma história e eu concordo plenamente. Você só vai passar a ter contrato o dia que você passar a ter problemas. E todas as cláusulas do seu contrato vão estar atreladas a problemas que você teve ao longo da sua vida de docência, né? Principalmente nas aulas particulares. Então, eu já vou te dar uma dica. Se agora você está começando, antes de você sofrer, por favor, já me escuta e vamos trabalhar em cima disso para que você não precise sofrer antes de começar a aplicar aquilo que é necessário. Gente, um contrato ele é importante porque ele traz muito mais profissionalismo ao seu negócio, dá um ar muito mais sério. A pessoa vê que assim, não é um negócio amador, não, existe ali regras claras, existe ali uma maneira como que o negócio ele vai ser conduzido, como que a relação de vocês ela vai ser conduzida. Isso traz muita clareza para o seu cliente e mais credibilidade para você. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender e de fato adquirir isso para sua vida, né? Trazer isso para sua vida profissional. E aí você pode perguntar, quais são as cláusulas? Gente, um contrato, ele pode ser um contrato simples, ele pode ser de uma página, como ele pode ser um contrato complexo de 7, 8 páginas, isso depende de você. O ideal, hipótese de ser curto ou longo, o ideal é que um contrato seja feito por um profissional preparado, tá, gente? Não peça pro ChatGPT criar o contrato, porque eu já vi vários casos de cláusulas que ficam, elas ficam confusas, elas ficam complexas e assim, se você precisar usar o seu contrato, você pode ter problemas com isso. Procure sempre um profissional, um advogado que esteja apto a fazer isso, que é o mais recomendado. Mas de qualquer maneira, não é você que vai escrever, mas é importante que você coloque para esse profissional o que é importante para você trazer no contrato. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Você vai descrever ali qual que é o formato que esse aluno ele vai estudar com você, qual que vai ser a carga horária. Se ele está comprando, o que a gente precisa colocar lá? Formas de pagamento. Então o que esse aluno está comprando? Ah, ele está comprando lá um pacote de 20 aulas. Pacote de 20 aulas que vão se iniciar a tanto, vão finalizar a tanto, e a forma de pagamento é em 6 parcelas realizadas no cartão de crédito, no Pix, todo dia X, tá? Isso precisa estar lá? Sim. Por quê? Porque se você vende um pacote e às vezes o aluno vai questionar, ai, teacher, mas não tem reposição de feriado, não tem isso. Às vezes no pacote você já descreveu para o aluno que não existe isso, né? Então você mandou lá para ele qual que é o calendário, ele já sabe que ele tem as 20 aulas, que não vai ter reposição, por exemplo, de feriado, né? Só que isso pode virar uma outra cláusula. Vamos colocar cláusula de pagamento, deixar muito bem descrito de que maneira que vai ser. Depois, você pode trazer casos de quando que as aulas vão acontecer. Elas são dadas em dias úteis? Quais feriados que vão ser considerados? Feriados municipais, estaduais, nacionais? Porque pode ser que na aula online você esteja no estado diferente do seu aluno e você vai respeitar o feriado da cidade dele, ou ele tem que respeitar o seu feriado, ou que não, só feriados nacionais é que vão ser considerados, tudo bem. Você vai escolher e você vai colocar isso no seu contrato.
Você precisa também colocar sobre o quê? Sobre férias. De que maneira que são dadas as férias? Tanto a sua quanto do aluno. Por quê? Porque as suas férias, ela pode já estar prevista em calendário. Ah, eu vou tirar tanto tempo em janeiro, tanto tempo em julho, tanto tempo em dezembro. Beleza. Só que vai acontecer o caso daqueles alunos que saem de férias no meio do semestre, né? Porque é quando eles têm a possibilidade de fazer isso. Como que isso vai se dar? De que maneira? Né? Você vai colocar regras para que isso aconteça. Porque esse aluno vai pagar mesmo que ele tenha férias. Se ele sair de férias no meio do semestre, ele vai ter o direito de repor? Não vai? Você vai decidir e vai colocar esses assuntos. Né? Você vai descrever isso. Em caso de férias, é previsto no calendário que... Aí você coloca a sua. Em caso de férias da pessoa, de que maneira que isso vai ser lidado, né? Outra coisa que você precisa ter, a gente precisa falar sobre reposição. Como que vão se dar as reposições de aula? Toda aula que o aluno faltar, ele tem direito à reposição? Pode ser que sim, pode ser que não, você vai definir. Ele tem direito à reposição caso ele cancele a aula com 24 horas de antecedência. É uma possibilidade. Caso ele cancele a aula com menos de 24 horas de antecedência, essa aula não tem direito, ele não terá direito à reposição. Por quê? Porque é uma aula que foi perdida porque ele não avisou com tempo hábil. Caso ele tenha avisado, como que se dará? Você pode estabelecer, por exemplo, limitar, na verdade, né? A quantidade de reposição. O aluno ele pode repor 25% do plano dele. Então, por exemplo, o aluno tem 20 aulas, ele pode repor 25%. No mês ele tem 4 aulas, ele pode repor 25%. E se ele faltar 2 aulas, ele não pode repor, porque essa é a regra do contrato. Por que ele não vai poder repor? Gente, ele pode ou não, né? Você que vai decidir. Mas, por exemplo, por que eu não deixaria? Porque isso aí acaba atropelando a sua agenda, né? Se você tinha lá o seu horário que você combinou, vocês combinaram junto, vocês deixaram aquilo ali, aquele dia, aquele horário reservado. Se o aluno não pôde comparecer, você não pode prejudicar a sua agenda porque o aluno faltou. Pode ser que você fale, não, tudo bem, eu posso repor, mas tudo bem, a escolha é sua. Só que é importante que você deixe estabelecido lá de que maneira que isso vai se dar para que isso não vire uma bola de neve ou não vire um problema depois. Então, regra para cancelamento: quando a aula é cancelada, quando que ela é considerada dada, quando que ele vai ter direito à reposição. Em caso do aluno tirar férias, ele vai ter direito a repor, ele vai ter direito a antepor, de que maneira que isso vai ser feito? De repente, ali na regra da reposição, você já colocou isso. Como que vão se dar as suas férias, as férias do aluno, como que vai acontecer em feriado, como que vai ser formas de pagamento. Isso aqui são coisas básicas, né? Coisas básicas com relação ao bom funcionamento. Outra regra que pega bastante: cancelamento de contrato. Como que vai se dar? Caso o aluno queira quebrar o contrato, ele comprou o pacote de 20 aulas, ele parcelaria em 6 vezes, mas deu 3 meses, ele quer cancelar o contrato. Como que isso se dá? Ele vai pagar uma multa, essa multa vai ser 10% das parcelas que irão vencer ainda, ou não? Ele precisa pagar o próximo mês inteiro, e se ele pagar esse mês, ele pode cursar? Não pode? Como que vai se dar? Gente, todas as opções que eu tô falando são válidas, tá? De novo, quem que vai decidir? Você que vai decidir o que é que funciona melhor para você. Você pode aplicar uma multa baseada no valor que ele ainda deveria pagar, você pode colocar uma multa do próximo mês, né? E você pode estabelecer, ele precisa avisar com quanto tempo de antecedência? 30 dias de antecedência, 60 dias, enfim, você que vai definir, tá? E aí, você ainda precisa colocar o quê? Em caso de discórdia, nossa, caso isso daqui vá para um fórum que a gente precisa discutir judicialmente, aonde que isso vai se dar, tá? Bom, tô falando aqui, gente, de uma maneira bem geral, as cláusulas que mais dão problemas, que eu vejo darem problemas, assim, dos meus mentorados, dos professores, normalmente são essas. Pode ter outras? Gente, vocês podem colocar uma série. Por exemplo, no nosso contrato de mentoria, até direito de imagem, o nosso mentorado, ele concede a nós. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai colocar foto, vídeo, né? E aí, às vezes, aquela pessoa, se ela não me autorizou, eu posso ter um problema com aquilo. Da mesma forma, se você tira
foto com seu aluno, posta nos stories e depois ele acha ruim, ou quer cobrar algum direito de imagem. Se você não tem contrato, isso pode, não tem descrito em contrato, isso realmente pode te dar um problema. Só que por isso que a gente já prevê, mas isso eu já falo que assim, são os menores pontos, né? São detalhes que assim, depende do seu tamanho que isso vai dar problema ou não. Esses pontos que eu trouxe primeiro são os que mais de fato dão problema para os professores, tá? Agora, se você tem mais outras questões, Ana, já sofri com isso, já sofri com aquilo, posso pôr no contrato? Gente, tudo que funciona para você, coloque no contrato. Para quê? Para que fique claro tanto para você quanto para o seu aluno, para que vocês não tenham discussão, não crie aquele mal entendido. Quanto mais claro tiver, melhor vai funcionar o relacionamento entre vocês. O que você ainda pode colocar? Em caso de atraso, isso também pega. Em caso de atraso, o aluno vai pagar multa, ele vai pagar juros. Em quanto tempo que as aulas podem ser suspensas em caso de falta de pagamento? Coloque isso lá. Porque, Ana, isso nunca aconteceu. Não importa que nunca aconteceu. Se você crescer o seu negócio, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Então, já deixe descrito lá como que isso vai acontecer, tá? Bom, clareou um pouco aqui quais são as cláusulas que você precisa ter? Minimamente, isso daqui já vai te ajudar bastante sobre quando você lidar com seus alunos, como é que você vai resolver um problema. Fechado? Combinado? Ajudou? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. E caso tenha tudo aqui respondido, já aproveita, se você não deixou o seu like lá no começo, deixa o seu like aqui. E foi um prazer te ter aqui, professor. Até o nosso próximo episódio.